Olá, que bom que você está assistindo esse vídeo. Fico muito feliz em poder contar com a sua participação. Eu me chamo Alex, tenho uma pequena horta hidropônica e sempre estou aqui compartilhando vídeos sobre as atividades que realizo nessa horta. Meu foco é compartilhar informações que ajudem principalmente quem está começando a produzir por meio do sistema hidropônico. Eu também trabalho com sistema convencional, planto no chão também, certo? Mas o vídeo de hoje é para aquelas pessoas que estão começando e que têm dúvida de como fazer a sua hidroponia funcionar sem que haja interrupção na produção. Isso é muito importante. Cano vazio é sinal que a hidroponia não está funcionando bem, ou seja, está havendo intervalos na produção. É um ponto de vista meu. Então, se você quer aprender e tem interesse de como fazer sua hidroponia funcionar sem que haja interrupções na sua produção, eu vou deixar aqui algumas dicas do que eu faço e que eu acho que é o que a maioria dos produtores também fazem. É simples, mas para quem está começando, existe dúvidas. Então, deixa seu like. Inscreve-se no canal se não for inscrito e vem comigo. Aí pessoal, essa aí é a minha estufa. Para quem não conhece, quem não viu outros vídeos, eu fiz aí uma filmagem à noite, registrei por meio de fotos, alguns vídeos, para poder mostrar a vocês o ambiente onde eu realizo esses trabalhos com a minha hidroponia. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho aqui o que nós podemos fazer para a nossa hidroponia funcionar sem ter interrupções. Alguns detalhes são importantes, porque às vezes você fica encantado com a ideia, você está começando, aí você se prepara, mas pode esquecer de alguns detalhes que são fundamentais, que podem fazer você ter que parar a sua produção. Aí esse intervalo vai criar um desgaste, um desânimo, aquela sensação que não funciona bem. E não é bem assim. Se planejando, ela vai funcionar constantemente e você vai ter a alegria de ter uma hidroponia funcionando muito bem e você todo satisfeito. Por mais que sua hidroponia seja pequena ou até mesmo uma hidroponia grande, vai depender do seu projeto e dos seus objetivos com essa hidroponia. Vamos tentar entender um pouco mais. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é sobre os equipamentos. Lógico que eu não vou falar de todos, senão o vídeo ficaria muito longo e você não teria paciência de assistir esse vídeo por completo. E essa não é a ideia, certo? Não esquece de deixar o like aí. Aí o que é que acontece? Os equipamentos. Se você mora em um lugar onde você tem dificuldade, como eu, que tem que comprar pela internet, aguardar um tempo para chegar e muitas vezes ainda demora, enfim... O que vocês conhecem sobre compras online, muitas vezes chega no tempo e outras vezes não chega. Então, se você vai ter uma hidroponia e você tem essa dificuldade, então é bom você ter um plano B já feito. E qual seria esse plano B? Quando você comprar equipamentos, compre já colocando reserva, como se fosse um step de um carro. Então, se você vai comprar uma bomba, você compra uma bomba reserva. Mas espera aí, mas não vai ficar alto o custo? Sim, no início sim, porque você está começando a montar a sua hidroponia, certo? Mas assim, por exemplo, no meu caso, eu uso bomba de máquina de lavar. Então eu tenho que ter uma bomba ou duas reservas para quando uma queimar, eu poder substituir, ou se der algum defeito. Imagine se eu for ter que comprar na internet, aguardar chegar, visto que eu moro em um lugar na zona rural onde eu tenho essa dificuldade. Então, primeiro ponto é equipamentos. Você tem que ter equipamentos reserva, certo? Tem que fazer parte do seu projeto. Para quem tem hidroponia, esses equipamentos são essenciais. Vou citar exemplos aí de equipamentos que você deve ter aí como reserva, já guardado aí. Um time, Um time analógico, ele funciona muito bem. No meu caso, eu cito aí a bomba de máquina de lavar, tem que ter. E aí um condutivímetro. Espera aí, mas eu vou ter que ter dois condutivímetros? Veja o meu exemplo. Quando eu comecei com um bem simplesinho, tal, certo? Medidor de TDS, tal. De R$70, só que aí como eu fui aprendendo eu percebi que ele variava muito os resultados, eu comecei a ter dor de cabeça com ele, então eu resolvi fazer um investimento maior e comprei um valor um pouco maior, na época custou R$400, só que vale muito a pena, eu consigo produzir com mais qualidade, eu tenho confiança no aparelho. Diferente do outro, mas de qualquer forma eu guardei esse de TDS porque se esse outro melhor tiver algum problema eu vou recorrer a ele até eu conseguir comprar outro. Então assim você vai montando essas estratégias, Não precisa também você se apavorar e pensar que vai ter que gastar muito. Vou desistir, esse cara tá falando aí que eu vou ter que gastar muito para montar minha hidroponia. Não é isso, estou falando que você deve
O timer, por exemplo, ele custa R$35. Você fazer um esforço para poder comprar 2 ou comprar um e logo em sequência comprar outro para ter ali guardado é importante, porque senão você vai ter dor de cabeça com a sua hidroponia, faltando algum recurso porque você não se planejou. Deu para entender a ideia? Bom, não dá para imaginar uma hidroponia sem água, né? Não tem como funcionar. Então, assim, você deve ter água, mas uma água de boa qualidade. Porque tem pessoas que até usam a água de lagos, a água de tanques, mas elas fazem um tratamento, requer um trabalho maior. Então, assim, água de poço também. No meu caso, eu uso água de cisterna, que a gente chama aqui cisterna, ou em alguns lugares conhece como poço. Mas tem que ser uma água que tem uma certa qualidade. Como é que eu vou saber? Até o próprio condutivímetro ele vai te mostrar. Tem uns que já mede o pH da água, né? Então, assim, você vai saber se aquela água está em condições. Caso contrário, você tem que mandar para uma análise no laboratório para ver o que é que precisa ser feito. Mas enfim, sua água, para você trabalhar com hidroponia, não é qualquer água, não é uma água, tem que ser uma água potável. Bom, ambiente protegido. É possível produzir hidroponia sem que haja estufas? A resposta é possível. Você produz? Não. No meu caso, eu construí uma estufa. Conheço pessoas por meio de grupos que dizem que conseguem produzir o ano inteiro e não tem estufas porque o custo é um pouco alto, é um investimento um pouco alto. O que eu indico? Eu indico o seguinte: se você não puder fazer esse investimento, não desista, procure um espaço. Se for uma hidroponia pequena, você coloca na parede da sua casa, você coloca no muro. Isso não deve ser motivo de desistência. Lembrando que o que eu estou passando aqui são apenas ideias para que você tenha uma hidroponia bem sucedida. Eu acredito que é um tipo de vídeo que é adequado para quem está começando. Então, assim, às vezes são muitas informações, pode ficar aquela ideia de é muito complicado, é muito difícil, vou gastar muito, e não é bem isso. É porque são informações básicas para quem está começando. Então, assim, o ambiente protegido ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai lhe dar uma condição de produzir o ano inteiro. Então, os fatores externos como ventania, sol excessivo, muitas chuvas não vão lhe atrapalhar, porque o nome já diz ambiente protegido. Nesse caso aqui eu montei uma estufa, já tem um ano que eu produzo nela e graças a Deus não tem problema. Por quê? Porque pode mudar o tempo, mas as plantas, né, o que eu cultivo estão num lugar que, como o próprio nome diz, já é protegido. Então eu indico que se você puder, que você faça uma estufa. Se não, busque estratégias que você possa proteger sua produção, mas que não desista de produzir. Produção de mudas. Bom, se você tem um lugar onde você pode comprar as mudas, que maravilha, mas infelizmente essa não é a realidade minha e de muitos produtores. Então o que é que acontece? Temos que produzir nossas mudas. É uma tarefa árdua, mas sem essas mudas, nossa hidroponia não irá funcionar. Então, elas são fundamentais, certo? Assim como todos os itens que eu já mencionei aqui nesse vídeo, que eu garanto, se você estiver começando, se você levar o seu planejamento por essa linha que eu mostrei aí, tenho certeza que sua hidroponia vai dar certo. Se você vai produzir suas mudas, é fundamental que você tenha acesso a espuma fenólica e ao substrato fibra de coco fina, certo? Aí são ferramentas muito importantes, né? São recursos muito importantes para você conseguir produzir mudas de boa qualidade. Nesse caso aí eu mostro aí também uma simulação. Se você fosse produzir em grande quantidade mudas de alface, é ideal que você trabalhe com as sementes peletizadas, certo? Elas são uma bolinha no tamanho de um grão de quiabo, fácil de manusear, como vocês estão vendo aí. Falo isso para quem não conhece, tá bom? E, lógico, no caso da fibra de coco, você vai precisar também de uma bandeja indicada para a produção de mudas. Mas esse é um assunto para outro vídeo, mas eu já tenho no meu canal vídeos eu mostrando como eu produzo minhas mudas, tá bom? Então obrigado por você acompanhar o vídeo até aqui, não esquece de deixar aquele like, certo? Curtir o canal, compartilhar aí com os amigos, sua presença aqui, sua participação nesse canal é muito importante. Então um forte abraço aí e até o próximo vídeo, valeu!